Continuando o nosso trabalho a respeito de atos administrativos, falamos do motivo do ato, agora vamos falar dos outros dois elementos, que é a finalidade e a forma. Vamos tratar inicialmente da finalidade do ato administrativo. Nós temos, no ato administrativo, segundo a doutrina, duas finalidades. Uma finalidade geral e a outra finalidade específica. Finalidade geral e finalidade específica. Pois não. Vamos, já, mas que ansiedade. Nós vamos resolver o exercício, sim, tá bem? Eu sei que vocês foram para o intervalo indignados. Como é que o silêncio pode constituir um modo de manifestação? Tá? Mas daí nós vamos resolver já já. É uma característica da mulher, né? A ansiedade, não é verdade? Né? A ansiedade é uma característica feminina. O homem não, o homem é caracterizado pela moderação, pela tranquilidade, certo ou errado? Certo, tá bem? Vamos falar primeiro da finalidade, já nós vamos resolver a questão, tá? Então vem até aqui, por favor. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Qual é a finalidade do ato administrativo? Tá? Então, qual é a finalidade de um ato administrativo? Nós temos duas finalidades. Uma primeira, que é conhecida como finalidade geral. Finalidade geral. Que é aquela que decorre do princípio da impessoalidade, que é a satisfação do interesse público. Então, finalidade geral, satisfação do interesse público. E nós temos uma finalidade específica, que é aquela que está prevista implícita ou explicitamente na norma. A finalidade específica, ela estará prevista de forma explícita ou implícita na norma. Essa finalidade específica que nós vamos chamar de resultado imediato. Vocês lembram que nós falamos que a finalidade é o resultado imediato do ato? Então, essa finalidade, nós daremos o nome de resultado imediato. Por exemplo, não posso negar que a demissão tem o objetivo de punir. Finalidade dela é a punição. Agora, antes de tudo, é óbvio que a demissão tem o fim de satisfazer o interesse público. Mas a finalidade específica dela é punir. No caso da demissão. Na exoneração por inabilitação no estágio probatório, olha, exoneração por inabilitação no estágio. Qual é o objetivo, a finalidade dessa exoneração? Vai ser a realização do princípio da eficiência. Na exoneração por inabilitação no estágio. Então, o que a gente observe? Que atos possuem finalidades específicas, que lhes são próprias. Tá bem? Finalidades específicas, que lhes são próprias. Então, a finalidade do ato administrativo qual é? Finalidade geral, satisfação do interesse público. Agora, eu tenho que analisar ato a ato, caso a caso, para saber qual é a finalidade específica. Aí eu preciso analisar caso a caso para descobrir. A finalidade específica é aquela que está prevista de modo implícito ou explícito na norma. Vai depender de saber qual é o ato que está sendo tratado. Tá bom? Agora vem até aqui, por favor. Quando o servidor é removido
com objetivo punitivo tem defeito no ato? Remoção para punir. Pode? Não pode. A remoção não tem caráter punitivo. Quando isso ocorre, o defeito está na finalidade. Certo ou errado? Certo. Há excesso de poder ou desvio de finalidade? Desvio de finalidade. Nós não podemos esquecer que em ambas as situações eu tenho abuso de poder, que é o gênero do qual decorrem duas espécies. Quais são as espécies? Excesso de poder, quando o defeito está na competência, e desvio de finalidade, quando o defeito está na finalidade. No caso, a finalidade específica. O defeito está ali, porque a remoção não pode ter o caráter punitivo, não pode ter o objetivo de punir. Tá bem? Agora eu pergunto a vocês, no que se refere à finalidade, margem de liberdade, discricionariedade? Não. Dentre os elementos do ato, a finalidade não admite discricionariedade. Dentre os elementos do ato, a discricionariedade não admite... Dentre os elementos do ato, a finalidade não admite discricionariedade. Nós temos o último elemento do ato, que é a forma do ato administrativo. A forma do ato administrativo. O que é a forma? Posso dizer que a forma é o modo de exteriorização do ato administrativo. É o modo de exteriorização do ato administrativo. Modo de apresentação. Modo de apresentação do ato. Agora eu pergunto, qual é esse modo de apresentação? Qual é a forma do ato? Pergunto a vocês. A forma do ato é aquela definida em lei. Então, qual é o modo de apresentação? Qual é a forma? É aquela definida em lei. Pode ser por escrito? Pode. Pode ser por gesto? Pode. Pode ser por sinal sonoro? Pode. Pode ser por sinal de fumaça? Pode. Terá a forma definida em lei. Então vem até aqui, por favor. Então podemos afirmar que não há uma rigidez de forma. É a forma definida pela lei. Pergunto, o contrato administrativo, ele é escrito? Sim. Admite-se a existência de contrato verbal? Admite? Contrato verbal aqui, ó, no fio do bigode? Com a administração pública? Admite. Só tem uma situação que pode. Para compras de pequeno valor, cujo pagamento é à vista. Aí o contrato verbal. A lei prevê isso. Então, qual é a forma do ato administrativo? É aquela prevista em lei. Ponto. Agora, sem errar, por gentileza. Quando a lei exige motivação para o ato e falta a motivação exigida pela lei, esse ato tem defeito? Tem. O defeito está na competência, no objeto, no motivo,
Na finalidade ou na forma? Na forma. Porque a motivação é requisito de forma. Ela não se confunde com o motivo. Nós já assinalamos. Então vamos anotar aí. Quando há de haver, tá? Há na lei exigência da motivação, quando há na lei exigência de motivação, o ato que dela carece, possui vício de forma. Possui vício de forma. Beleza? Então a motivação é requisito de forma. Tá bem? Vamos complicar a nossa vida um pouco, né? Que a gente percebe que eu tenho atos cuja forma é complexa e eu tenho atos cuja forma é singela. Tá, vamos falar um pouquinho de direito civil. Deixa direito administrativo de lado. Quando você vai fazer um negócio jurídico, a compra e a venda de um carro, compra e venda de um imóvel, contrato de locação. Pergunto, a lei estabelece forma para a prática dos atos? A rigor, quando se fala de direito civil, os atos terão qualquer forma, exceto aquela proibida em lei. Tá? Então a forma é qualquer uma, só não se admite aquela que é proibida em lei. Mas há situações em que a lei exige uma forma complexa para o ato. Por que ela exige uma forma complexa? Para dar ao ato a segurança que o legislador entende conveniente. Por exemplo, compra e venda de imóvel. É necessária escrituração pública? Sim, e além disso, registro no cartório de registro de imóveis. Então, esse ato é um ato que é cercado de toda formalidade. Por quê? Porque o legislador eleva a propriedade imóvel a uma categoria ímpar no nosso ordenamento jurídico, dando-lhe uma importância grandiosa. Quando ele dá essa importância grandiosa à propriedade imóvel, ele fala, não é qualquer contratinho não, nós vamos cercar isso de formalidade, para que tenha um negócio maior segurança. Quando ele vê certos atos, e ele fala, ó, esses daqui não precisa de muita coisa não, pode fazer um contrato particular inclusive. Pergunto, está dando a segurança que ele entende necessária ao ato? Sim. Então, para ele, alguns atos exigem uma formalidade grandiosa para que tenha segurança. Outros não necessitam de toda essa formalidade. Agora, a pergunta que eu faço é, preste atenção. Posso substituir uma forma complexa exigida pela lei por uma forma simples? Não, porque a lei entende que a complexa é a necessária para preservar a segurança. Mas vamos inverter? Posso aplicar uma forma complexa a um ato cuja formalidade é singela? Não teria prejuízo. Por que não teria? Se o legislador entende que a forma singela é a suficiente para a segurança, maior segurança haverá se a forma for complexa. Então, a rigor, não teria prejuízo. Mas isso em direito civil. Vamos trazer isso daqui aqui para direito administrativo? Pergunto, posso em direito administrativo substituir a forma complexa pela simples? Não, pelo mesmo motivo que lá eu não posso. Se a forma é complexa aqui, é para que se dê maior segurança ao negócio. Mas eu posso em direito administrativo substituir a singela pela complexa a pretexto de dar ao negócio maior segurança? Posso ou não? Pode? Hã? Pergunto, não vai criar um obstáculo a um princípiozinho que a gente conhece, que é o princípio da eficiência? Você imagina,
Se a gente não permite isso, já tem uns monstros por aí. Você imagina permitir para o cara, fala, ó, esse contrato aqui, esse contrato vai ser uma escritura simples. Ele fala, não, preciso registrar em cartório notarial. E ele começa a criar formalidade onde não precisa. Pergunta, a administração vai ser eficiente? Não vai, ela vai travar. Então, aqui, nós não podemos trazer aquelas soluções de direito civil para cá. Aqui, se o legislador falou que a forma é singela, é porque ele entende que ela é a suficiente para que haja segurança jurídica. Se ela é suficiente, não é para criar monstro, é para usar ela. Porque se for usar uma forma complexa, o que nós vamos ter na administração? Uma absoluta ineficiência. Então, eu não posso trazer de direito civil aquelas soluções para cá. Tá bem? Nós vamos anotar agora, tá? De acordo com a doutrina majoritária, o requisito de forma do ato administrativo, não admite discricionariedade. Ponto. Não sendo possível, por exemplo, a substituição de uma forma simples por uma complexa. A pretexto de cercar o ato de maior formalidade. Ponto. Isso afronta a eficiência. Então preste atenção, por favor. Quais são os requisitos do ato administrativo? Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Dos 5 elementos ou requisitos, quais que admitem discricionariedade? Competência admite? Não. Objeto admite? Sim. Motivo admite? Sim. Os demais, não. Quais são os únicos elementos ou requisitos do ato que admitem discricionariedade? O motivo e o objeto. O resto é tudo vinculado. Tá bem? Quais são aqueles que admitem discricionariedade? O motivo e o objeto. O resto é tudo vinculado, inclusive a forma. Beleza? Beleza. Mas agora surge aquele problema que a gente tem que enfrentar. O silêncio constitui modo de manifestação da administração? Vamos refletir. Que é o que nós temos na nossa questão, né? Pode anotar no caderno. O silêncio como forma de manifestação. Aqui há um dilema a ser enfrentado. Preste atenção, por favor, e depois a gente faz a anotação. Já afirmamos desde o começo do nosso trabalho que a administração só age quando houver previsão legal, certo ou errado? Então ela vai agir quando a lei permite ou quando a lei obriga. Tá. Mas aqui eu não estou falando de ação, estou falando de inação, do silêncio. A pergunta que faço a vocês é a seguinte: a administração diante de um ato ilegal, ela deve anular ou ela pode?
ela deve. Mas esse deve não é um deve, é um deve. Meia boca. Por que meia boca? Pensemos que o ato ilegal deu um benefício a terceiro. Então você foi à prefeitura e pediu a licença para construir. Pediu a licença, lhe foi outorgada a licença. Você ainda não começou a construir, mas você tem a licença na mão. Pode começar a construir amanhã? Pode. Só que a licença, ela foi emitida por uma autoridade incompetente. O ato é ilegal? É. Você, entretanto, não colaborou para a má-fé. Você está de boa fé nessa história. Você sequer sabe quem emitiu, não tinha competência. Pergunta, a administração deve anular ou ela pode? Ela deve. Ela deve anular, porque o ato é ilegal. Como esse ato tem um beneficiário, ela terá que anular dentro de 5 anos. Se ela não o faz em 5 anos, a lei estabelece uma consequência jurídica. Não poderá fazê-lo. Há de novo a preclusão. Não pode mais tocar no ato. Surge daí a chamada convalidação tácita, que nós vamos analisar. Agora eu pergunto a vocês, a administração, ela não pode, olha a pergunta que eu faço, quando a gente trata desse tema, parece que ela não fez porque não viu, deixou passar, não percebeu a ilegalidade e o tempo passou. Mas eu pergunto, ela não pode deixar de fazer por querer? Ela fala, é ilegal, mas eu não vou anular, eu vou deixar passar os 5 anos, que aí o ato se convalida. Não podemos admitir essa possibilidade? Podemos, não é nada absurdo. Ela fala, tem um terceiro de boa fé, não vou anular, deixa passar o tempo, e aí a coisa se resolve. Neste caso, pergunto, o silêncio legal, o silêncio da administração, perdão, trouxe uma consequência que estava prevista na lei? Trouxe. A doutrina tem dito que, quando a lei prevê uma consequência ao silêncio, e a administração silencia, ela estaria fazendo o quê? Assumindo aquela consequência jurídica voluntariamente. Daí poder-se dizer, neste caso, que o silêncio é uma forma de manifestação, onde ela adere a uma consequência jurídica que já existia. E é isso que nós vamos anotar, tá bem? Apesar de posicionamento em sentido contrário, tem-se admitido o silêncio. Tem-se admitido o silêncio como forma de manifestação da administração. Tem-se admitido o silêncio como forma de manifestação da administração quando a lei prevê consequências jurídicas à inação do poder público. Pode colocar entre parênteses, por favor, exemplo, entre parênteses, exemplo, a decadência. Decadência. Perfeito? Então podemos dizer que o silêncio eventualmente constitui um modo de manifestação da administração? Sim. Quando a lei dá a este silêncio uma consequência jurídica, e ela, a administração, adere a essa consequência silenciando. Tá bom? É isso que ocorre nesse caso. Vamos resolver aquela questão então? Pois não. Não. Súmula que eu me lembre, não.
tem uma súmula, vem até aqui, tem uma súmula que trata da aposentadoria e reforma no caso do Tribunal de Contas, que fala que durante um período a administração pública ela pode anular dentro de 5 anos, sem que dê contraditório e ampla defesa. Tá? Essa é uma súmula vinculante. Tá? É a única que eu me lembro que fala desse prazo aí. Tá bom? Então vamos lá. Vamos à nossa questão sem errar. Em obediência ao princípio da solenidade das formas, entendida esta como meio pelo qual se exterioriza a vontade da administração, o ato deve ser escrito. Já tem um chute na canela ali, ele não deve ser escrito. Pode ser escrito? Sim. E manifestado de maneira expressa, não se admitindo em direito público o silêncio como forma de manifestação. Errado. Ainda que haja, vem até aqui por favor, ainda que haja controvérsia doutrinária, eu não posso afirmar que não se admite o silêncio. Admite-se sim, em que pese parte da doutrina, mas também não posso afirmar que o ato deve ser escrito, tá bom? Então o item está errado. Agora vem até aqui, por favor. Falamos dos requisitos do ato administrativo. Agora nós vamos mudar o nosso assunto. Vamos falar dos atributos do ato, das qualidades do ato administrativo. Requisitos e atributos não se confundem. Então vamos elencar aqui, fazer uma comparação só dos requisitos de um lado e atributos do outro, e depois nós vamos tratar dos atributos. E requisitos ou elementos. Requisitos ou elementos do ato. Vamos colocar competência, objeto, motivo, finalidade e, finalmente, a forma. Esse nós já conhecemos. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma, que sintetizamos com o nosso ff.com. Aí do lado de cá, nós vamos colocar os atributos. Os atributos do ato administrativo. Primeiro atributo, presunção de legalidade. Segundo, imperatividade. Terceiro, autoexecutoriedade. E também teremos a tipicidade. Tá. Esses são os atributos que normalmente a gente encontra nos nossos livros, mas nas provas a gente tem encontrado outros dois que precisamos tratar, que é a exigibilidade e a executoriedade. Também atributos do ato administrativo. Tá bem? Então, não confundir atributos com requisitos ou elementos de um ato administrativo. Atributos ou requisitos, elementos do ato administrativo.
Oi. Tem a mesma consequência, mas a denominação é outra. Tá? Então aqui nós vamos ter presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade. A consequência é a mesma. Tá? Só não coloquei aqui pela falta de espaço, mas na hora que a gente abrir, nós vamos abrir um parênteses para tratar delas. Mantendo o quadro para anotação, tá bem? Então vamos lá, vamos falar do primeiro atributo, que é a presunção de legalidade, presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Então vamos falar dessa presunção. Nós teremos a presunção de legalidade. Nós já chegamos a falar desse tema, né? Não falamos? Em nenhuma ocasião? Não? Então vamos falar agora. Tá bom? Legalidade, presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. Tá, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Tá, aparentemente a mesma coisa. Tá, a primeira coisa que a gente tem que elencar aqui é uma presunção, portanto, é uma convicção. É uma crença, é uma convicção. Só que essa convicção, essa presunção, ela é uma presunção relativa. Tá. O que quer dizer uma presunção relativa? Quer dizer que ela admite prova em sentido contrário. Admite demonstração em sentido oposto. Então, a presunção relativa, por quê? Porque admite prova em sentido contrário. Então vem até aqui, por gentileza. O garoto de 17 anos de idade mata. Tá bem? Mata a mãe e o pai. É um cara tranquilo, não é estressado. Tá bem? Vai lá e com a faca ele arranca a cabeça do pai e da mãe. A decapitação, na hora do almoço, põe em cima da mesa, continua almoçando, batendo papinho, trocando uma ideia. Pergunto, ele sabe o que fez? Sabe? Garoto de 17 anos sabe o que fez? Não sabe. A lei fala que não sabe. A lei presume que ele é incapaz. Não tem capacidade de compreensão e de autodeterminação. A hora que vocês estudarem direito penal, vocês vão ver que ele é inimputável. E a lei fala, não compreende e não consegue autodeterminar-se. Então ele é incapaz. É uma presunção legal de incapacidade? Sim. Fatalmente, se fizermos uma perícia médica, o médico vai chegar à conclusão de que o sujeito compreende.
Agora eu pergunto, essa perícia médica tem a capacidade de arredar a presunção? Infelizmente não tem, né? Então não vai arredar, porque é uma presunção absoluta. E lá a coisa é meio louca mesmo, tá? Você imagina que ele comete essa barbaridade no dia que antecede o 18º aniversário. Pergunto, ele é incapaz? É. Aí ele deita na cama dele, tá? Incapaz. Ele deita e vai dormir? Não, não, é incapaz. Quem é incapaz? Nana. Então ele deita e vai nanar. Aí no primeiro segundo do dia em que ele completa os 18 anos, vem a fada e faz agora, ó. Puf. Agora o senhor está enxergando tudo. O senhor está compreendendo tudo. Por isso que é uma presunção. Do nada, acredita-se que ele passou a ter a compreensão de tudo. Bastando para tanto que tenha completado 18 anos. Por isso que é uma presunção. Aqui a nossa presunção, ela existe também. Só que ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque ela admite prova em sentido contrário. Então, presunção existirá? Sim, só que ela é relativa. Ela não é absoluta. Se ela é relativa, ela admite demonstração em sentido oposto. Pergunto a vocês, presume-se que o ato está de acordo com a lei? O ato administrativo? Sim. A presunção de legalidade quer dizer que presume-se que o ato está conforme a lei. A presunção de legitimidade, ela é usada em regra como expressão sinônima de legalidade, mas tecnicamente não é. Nas provas a gente encontra como expressão sinônima, mas tecnicamente ao afirmarmos que o ato é presumidamente legítimo, quer dizer que ele está conforme os princípios aplicáveis à administração. Conforme os princípios, de acordo com os princípios. E a presunção de veracidade quer dizer que presume-se que os fatos narrados são verdadeiros. Presunção de veracidade, a presunção de que os fatos narrados são verdadeiros. Aqui eu vou encontrar muito essa presunção em relação aos atos enunciativos. Não só neles, tá bem? Não só neles. Mas muito eu encontro nos atos enunciativos. Exemplo, tá bom? Vamos exemplificar isso. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Agora vem até aqui. Pense você numa seguinte situação. Você vai ao médico do SUS. O cara vai emitir um atestado médico. Atesto para os devidos fins que a senhora Joana esteve hoje em consulta médica. Pergunto. Este ato é praticado por um agente público? Sim. Posso entendê-lo como um ato administrativo em sentido amplo. Ele está de acordo com a lei? Presumo que sim. Mas e o fato que está sendo narrado ali? E qual fato que está sendo narrado? É o fato de você ter comparecido naquele dia para a consulta médica.
Quando eu olho para esse ato, eu posso presumir que esse fato é verdadeiro? Sim, em razão da presunção de legalidade? Em razão da presunção de veracidade. Então, quer dizer, quando eu falo de presunção de veracidade, eu não estou analisando o ato frente à lei. Eu estou analisando as declarações contidas no ato para saber se são verazes, se são verdadeiras. Então, os fatos narrados nessa declaração são presumidamente verdadeiros. Presumo que de fato ocorreram. Tá bem? Isso é presunção de veracidade. Isso é presunção de veracidade. Tá bom? Beleza. Agora, independentemente de qual presunção estamos falando, vem até aqui. Se é presunção de legalidade, de legitimidade ou de veracidade, não interessa. As consequências são as mesmas. Não interessa do que estamos falando. As consequências são as mesmas. E quais são as consequências? Então vamos lá. Vamos anotar do lado aqui. Eu só vou riscar essa parte aqui, tá bom? Só para ter espaço. São duas consequências que nós vamos encontrar nesse caso. Então, dessa presunção, duas consequências decorrem. Duas consequências surgem. Primeira delas. Primeira, possibilidade de eficácia imediata. Possibilidade de eficácia imediata, ainda que ilegal o ato. Possibilidade de eficácia, ainda que ilegal. Primeira consequência. Ou seja, o ato administrativo vai produzir efeito, ainda que ilegal. Segunda consequência. Caberá à administração a todo instante demonstrar a legalidade do ato? Ou isso é uma presunção? Se eu presumo que o ato é legal e afirmo que a presunção é relativa, alguém pode demonstrar o contrário. Certo ou errado? Ou é a administração que deve demonstrar a todo instante que seu ato é legal? Não, isso é presunção. Então, haverá aqui a inversão do ônus da prova sobre a ilegalidade. Então, caberá a quem? Ao interessado demonstrar a ilegalidade e não à administração demonstrar a legalidade. Perfeito? Mantenha para anotação, por favor. Vem até aqui, por gentileza. Antes de prosseguirmos, quero mandar um abraço para a Natália, da unidade de Juiz de Fora. A Natália tinha mandado uma questão, uma aula anterior, que eu não tinha notado. Ela pergunta a respeito da dispensa de licitação. Quando se assina contrato de gestão com o S ou com o CIPES, há na lei sim a previsão de dispensa de licitação, é possível, mas isso nós vamos tratar na aula de licitações, que provavelmente começaremos no nosso próximo encontro, ao depois do intervalo, provavelmente, a aula de licitações. Tá bem, Natália? Tá joia? Então a sua pergunta se mantém sem resposta, tá? Peço a sua compreensão, na próxima aula a gente trata disso, tá bom? Quer dizer, não resolveu nada, só valeu o abraço, tá? Então vamos prosseguir.
Preste atenção, por favor. Todos os atos administrativos têm essa presunção? Vocês lembram quando nós começamos o conceito de atos? Eu falei, o ato administrativo, nós vamos separar em duas categorias. Atos da administração e atos administrativos. Não foi isso que nós fizemos? Tá, a pergunta que eu faço é, todos eles, sejam atos da administração, sejam atos administrativos, têm presunção de legalidade? Todos têm. É fácil responder isso. Eu sei que vocês ficam escondendo a informação. Eu pergunto e vocês simulam o desconhecimento. Não é verdade? Espero que sim. A pergunta é, o princípio da legalidade se aplica ao ato administrativo? E se aplica também ao ato da administração. Ora, se o princípio da legalidade se aplica a estes atos indistintamente, quando a administração realiza um ou outro, eu tenho que presumir que ela obedeceu à legalidade. Certo ou errado? Certo. Então, a presunção de legalidade, a presunção de legitimidade, a presunção de veracidade, nós vamos aplicar a todos os atos administrativos, indistintamente. Ou seja, aos atos administrativos, como também aos atos da administração. Tá certo? Então, essa presunção é dirigida a quem? A todos os atos administrativos. Então, essa presunção se aplica a todos. Mantenha no quadro, isso, obrigado. Agora vamos complicar a nossa vida. Precisamos, né? Senão a vida perde a graça. Certo ou errado? Pergunto a vocês, preste atenção. Os atos administrativos, sejam eles administrativos ou da administração, estão sujeitos ao controle judicial? Sim. Por quê? Sistema inglês. Beleza, olha, é de emocionar isso. Tá? Sistema inglês. Todos os atos estão sujeitos a controle judicial. Beleza? Beleza. Só que alguém tem que ir lá bater na porta do judiciário para ele se mexer. Tá. A pergunta que faço é, a presunção de legalidade proíbe, eu quero saber se está certo ou errado, hein? A presunção de legalidade proíbe ao judiciário a apreciação do ato administrativo de ofício, ou seja, sem provocação. Olha a pergunta. A presunção de legalidade proíbe ao judiciário a apreciação do ato administrativo de ofício, ou seja, sem provocação. Ponto de interrogação. Certo ou errado? Vem até aqui. Pode trazer aqui pertinho, ó. Uma das consequências da presunção de legalidade, vem até aqui, por favor. Aqui, ó. Aí, obrigado. Qual é uma das consequências? A inversão do ônus da prova. A quem alega ilegalidade. Agora eu pergunto, o judiciário pode, independentemente de demonstrar-se a ilegalidade, reconhecê-la de ofício? Não. Porque de acordo com a presunção de legalidade, o ônus da prova cabe a quem alega. Está escrito aqui. Certo ou errado? Certo. Cabe a quem demonstrar a ilegalidade? A quem alega. O judiciário pode, de ofício, resolver isso? Não. Então, podem anotar, por favor. Da presunção decorre a proibição de o judiciário apreciar de ofício
de ofício o ato administrativo. Ponto. Sim. Mesmo que na TV tenha todas as provas, mesmo que no Fantástico lá, que a gente vê que toda vez tem umas coisas, notícia boa, né? Bem no domingão, para fechar o domingo, assim, vê aquela notícia, ó, ilegalidade manifesta. O judiciário pode apreciar de ofício? Não, precisa de alguém ir até lá e levar ao conhecimento. Tá. Aí eu tenho os instrumentos adequados. O Ministério Público vai promover a ação adequada, o cidadão vai promover a ação adequada. O que não pode é o judiciário fazê-lo. Por quê? No nosso caso, não é em razão do princípio da inércia do judiciário que eu tenho na Constituição. No nosso caso, a curva é para o outro lado. Tá? Por que não pode fazê-lo de ofício? Em razão da presunção de legalidade. Já que, segundo ela, a ilegalidade depende de prova a ser realizada por quem? Pela parte interessada e não pela administração. Tá bom? Beleza? Beleza. Então esse é o primeiro atributo que nós tínhamos que tratar. Vamos tratar do outro atributo. E eu vou apagar do lado de cá, tá? Perfeito. De ofício, grife de ofício, tá? O atributo da imperatividade. A imperatividade a gente já antecipa para afirmar que ela é fruto da prerrogativa da administração. Então, a imperatividade é manifestação da supremacia da administração. Supremacia da administração. Tá. Com isso, nós já podemos concluir que nem todo ato possui imperatividade. Porque nem todo ato tem supremacia. Tá certo? Beleza? Tá. Vem até aqui, eu vou perguntar e vocês não vão errar. Os atos da administração praticados sob o império do direito privado têm imperatividade? Não, porque não possuem prerrogativas. Tá certo? Não tem imperatividade. Tá, mas o que é a imperatividade? A imperatividade, também conhecida como poder extroverso, a imperatividade, também conhecida como poder extroverso, tá? Tá legível? Tá, né? Tá? Tá ou não tá? Tá mesmo? Poder extroverso permite que a administração constitua unilateralmente terceiro em obrigação. Permite que a administração constitua unilateralmente terceiro em obrigação. Sim, sim. Decorre das prerrogativas mesmo. Aqui eu tenho como característica dele a coercibilidade. Coercibilidade. Vamos refletir. Vocês se lembram, quando nós tratamos da lei
Foi o primeiro tema que nós tratamos aqui, fontes do direito administrativo. Naquela ocasião nós falamos, a lei é a fonte primária do direito administrativo, não foi isso? Foi. E elencamos do lado o que nós entendíamos como lei. Ato estatal, imperativo, geral e abstrato, não foi isso? Foi, falamos disso. Então, falamos que a lei é dotada de imperatividade? É. A lei pode criar obrigação a nós? Ainda que não concordemos, eu tenho que me submeter a ela, certo ou errado? Quer dizer, então ela tem imperatividade. Pergunto, a lei então para nós, ela surge como uma prisão, certo ou errado? Já que ela limita a nossa liberdade. Então, é uma garantia sim, de que o Estado não vai abusar, não vai além da lei, mas nos cria uma limitação. Então eu posso dizer que a lei é uma prisão, cria obrigação a nós. Qual é a outra prisão que nós temos? Que não seja a lei? Qual é? Ah, não temos mais. Temos. É uma prisão? Poxa, limita a liberdade individual? Poxa. Você lembra aquela história? Vamos para a praia, 3 horas da manhã, os amigos. Oh, não tem nada a fazer, vamos para a praia, vamos. Acabou. Limita a liberdade individual, certo ou errado? Certo. Então eu posso dizer que o contrato, quando eu assumo obrigações, ele também limita a nossa liberdade? Segundo Orlando Gomes, o contrato é uma prisão. Só que qual é a diferença do contrato em relação à lei? A lei é imposta. O contrato eu assino. O contrato não é unilateral. Eu vou lá e convenciono, e através dessa convenção surge o quê? A limitação. Certo ou errado? Certo. Por que assinou o contrato? Porque quis. Não é verdade? Pelo menos a gente tem que acreditar nisso. Porque quis. Tá? Diz que foi por amor. Mas por trás disso tem a dissimulação, a fraude e, quando não, a coação. Portanto, vícios de consentimento. Certo ou errado? Errado. Tá? Então, qual é a diferença entre a lei e o contrato? É que o contrato, você vai lá e assina o contrato. É manifestação sua. A lei não. A lei impõe. Nós estamos falando de ato administrativo. A pergunta que surge é, há atos administrativos que têm a mesma qualidade da lei? Ou seja, impõem obrigação a terceiros? Sim. Basta lembrarmos, aqui na nossa capital, na capital de São Paulo, o decreto do prefeito que limita o transporte pesado no centro da capital. Criou obrigação, ainda que eu não concorde, eu tenho que me submeter. Tá bom? Então são atos dotados de imperatividade. Agora eu pergunto, são todos os atos que têm imperatividade? Não, somente alguns, somente aqueles que possuem supremacia. Vem até aqui, por gentileza. Somente aqueles que possuem supremacia. Portanto, aqueles que têm superioridade são aqueles que são dotados de imperatividade, tá bom? Então são aqueles que têm supremacia, que são dotados de imperatividade, que é a coercibilidade, tá bom? Beleza? Então não são todos que têm essa característica, somente alguns. Não, se a gente faz aquela separação, vem até aqui, por favor. Se eu separo atos da administração de atos administrativos, todos os administrativos são praticados sob o regime jurídico administrativo, portanto com prerrogativas. Tá. Agora, o que eu sempre digo, a partir do momento que nós fizemos aquele conceito, definimos o conceito? Definimos. Viramos a página. De agora para frente, tudo que estamos falando é ato administrativo em sentido amplo. Então eu pergunto, todo ato administrativo tem imperatividade? Não, porque nem todos têm supremacia. Tá bom? Olha que exemplo interessante.
Os atos enunciativos, também conhecidos como declaratórios, são imperativos? Olha, é emocionante a resposta. Quando você vai ao SUS, o cara te dá um atestado, atesta para os devidos fins que o sujeito teve aqui em consulta médica. É imperativo? Não, ele só declara. Então, os atos declaratórios, todos, não possuem supremacia. Todos não têm imperatividade. Então, atos enunciativos, que é a mesma coisa que declaratório, não possuem supremacia, não têm imperatividade. Tá bom? Então, os atos enunciativos ou atos declaratórios não possuem imperatividade. Agora, tem dois tipos de pessoas, né? A gente sabe que é muito claro isso. Tá? Na imperatividade, manda ou pede? Manda. Tem alguns que obedecem, outros não. Não é verdade? Basta a gente olhar em casa, tá? A mulher, quando a gente fala, porque o homem tem a voz um pouquinho mais grave, não é que fala alto, nós falamos de maneira moderada, tudo equilibrado. Às vezes a mulher acha que a gente está querendo mandar. Ah, mas mandou, eu não vou fazer. Se tivesse pedido, eu ia fazer. Mas mandou, não faço. Se você tivesse pedido, eu ia pensar. Mas mandou, não faço. Você imagina o prefeito da sua cidade que baixa um decreto determinando que os moradores da rua X façam o calçamento na frente da casa. Pode ter esse decreto? Pode. Alguns vão cumprir, outros não. A dona Maria, que mora no número 45, fala, se tivesse pedido, eu ia fazer. Mas mandou, não faço. Aí o que o prefeito faz? Vai lá na casa da dona Maria, pega ela pros cabelos, chicote e fala, vai, pedrinha por pedrinha. Pode? Não pode. Vamos tocar no órgão mais sensível, no bolso. Posso multá-la para ela cumprir a obrigação? Posso. Então aí eu estou usando de um meio ou outro para que ela cumpra uma obrigação pré-estabelecida. Mas eu pergunto, há atos em que a administração executa por conta própria? Executa. Por exemplo, lembra da história da maionese? Maionese estragada e tal. Vai o agente da vigilância sanitária. Ele chega no estabelecimento, ele pode apreender a maionese? Pode. Ele apreende. Esse é um ato autoexecutável. Tá. Surge aqui, ao lado da imperatividade, isso daqui, ó. Os atos praticados pela administração, para serem executados, exigem a intervenção do judiciário? Vamos analisar, olha. Vou anotar em preto, tá? Auto executável. O que significa dizer que um ato é autoexecutável ou autoexecutório? Significa dizermos que será executado, esse ato será executado pela administração pública independentemente de intervenção do judiciário. Então, olha, qual é o atributo que nos permite dizer que o ato será executado sem intervenção do judiciário? É a autoexecutoriedade. Portanto, o ato é autoexecutável. Então, aqui eu tenho a autoexecutoriedade.
Então, o ato será executado pela administração pública, independentemente do judiciário. Mas vamos aqui trazer algumas expressões que nos permitem confusão, e nós não podemos confundir. Olha aqui, eu vou abrir um parêntese aqui embaixo e vou colocar a seguinte expressão. Qual é o atributo que possibilita a execução imediata do ato administrativo primeiro, ainda que ilegal. Segundo, independente do judiciário. Tá. São duas hipóteses, nós vamos analisá-las. Normalmente confusão há, tá? Então preste atenção, vamos analisar a primeira situação. Vou grifar em vermelho o que eu quero que vocês leiam. Qual é o atributo que possibilita a execução imediata de ato da administração, ainda que ilegal? Ponto. Tá. Leiam. Atributo que possibilita a execução imediata do ato, ainda que ilegal. É o que interessa para a gente agora. Vem até aqui. Você se lembra, quando nós vimos presunção de legalidade, que eu afirmei, primeira consequência da presunção, qual é? Possibilidade, não coloquei o termo execução, não coloquei lá, possibilidade de ser executado, mas eu coloquei possibilidade de eficácia imediata, ainda que ilegal. A prova, muitas vezes, ela substitui o termo eficácia e bota no lugar dele execução. Qual é o atributo que permite ao ato ser executado diretamente pela administração, ainda que ilegal? Letra A, autoexecutoriedade. Pode ter certeza que vai estar lá. Aí você faz isso, olha. Você olha e coloca, possibilita a execução imediata do ato administrativo, ainda que ilegal. Traga aqui, por favor. Aí isso. Possibilita a execução imediata do ato, ainda que é ilegal. Na letra A, você vai encontrar aqui embaixo, a letra A vai estar lá, autoexecutoriedade. Na letra B, vai estar presunção de legalidade. Tá. Aí você lê aqui, possibilidade de ser executado imediatamente, ainda que ilegal. 98% vem e coloca aqui. Autoexecução. Porque lê execução aqui, autoexecutoriedade. Quando, na verdade, o que resolve o nosso problema é isso daqui, ó. Se ele pode ser posto em execução, ainda que ilegal, é porque ele é presumidamente legítimo, legal, veraz. O problema é pegar esse termo aqui e botar aqui. Agora vamos inverter? Eu vou apagar o que está em vermelho, tá? Vou apagar aqui. Agora nós vamos grifar outra parte em vermelho e vocês vão ler. Qual é o atributo que possibilita a execução imediata do ato administrativo, independentemente do judiciário? Agora sim, autoexecutoriedade. O que eu quero mostrar a vocês, o que nos interessa nessa história toda, é a parte final para resolver. O problema é o cara ficar atrelado a esse termo, ser posto em execução. E a letra A vai estar autoexecutoriedade. Tá bem? E confunde isso daqui. O cara fala, vai ser executado ainda que ilegal, é porque é autoexecutável. Errado. É presunção de legalidade. Tá bom? Então,
Então, muito cuidado com isso. Então, venha até aqui, por favor. O que é a presunção de legalidade? Qual é o primeiro efeito? Possibilita que o ato seja executado, ou seja, produz efeitos, ainda que é ilegal. Presunção de legalidade. Qual é o atributo que possibilita o ato ser executado diretamente pela administração, sem necessidade do judiciário? Auto-executoriedade. Mas a prova, toda hora ela faz isso. Ela substitui o termo efeito, bota a execução e pergunta. E o sujeito erra. Tá bem? Então, se na sua prova perguntar qual é o atributo que permite ao ato ser executado, ainda que ilegal, que atributo é esse? Presunção de legalidade. Não é auto-executoriedade. Tá bom? Beleza? Não tem jeito de errar isso daqui, hein? Tá? Agora vamos falar da tipicidade. Atributo da tipicidade. Segundo esse atributo, o ato administrativo deve corresponder a um modelo previsto previamente em lei. Deve corresponder a um modelo previamente definido em lei. Portanto, é fruto do princípio da legalidade. A administração só pode agir quando houver previsão legal. Tá? Então, a lei tem que definir autoridade competente, objeto, motivo. Então, modelos previamente definidos. Tá. Com isso, podemos dizer que, em regra, estamos falando da regra. Vou ler de novo, tá? Olha, o ato administrativo deve corresponder a um modelo, ou seja, um tipo, previamente definido em lei. Tá. A lei tem que definir competência, objeto, finalidade, a forma do ato. Portanto, modelos previamente definidos. Com isso, eu posso dizer que, em regra, a regra, proíbe-se atos inominados. Em regra, proíbe-se atos inominados. Ou seja, que não estejam previstos em lei. Proíbe-se atos inominados, ou seja, aqueles que não estão definidos em lei. Essa é a regra. Posso dizer que o atributo da tipicidade decorre diretamente do princípio da legalidade? Sim, porque são modelos definidos em lei. Tá bom? Precisamos complicar a nossa vida agora. Preste atenção. Tem uns timeco aí que às vezes ganha Libertadores, a gente ouve falar, né? Tem um goleirinho meia boca aí que vai lá e faz gol, tá? Aí vai lá para a Avenida Paulista fazer festa. Aí quebra janela, porta, quebra tudo lá na Avenida Paulista. Pergunto, a polícia pode intervir? Deve fazê-lo drasticamente. Certo ou errado? Certo. Com a violência necessária. Tá? A pergunta que faço é, quando há uma manifestação dessa natureza, que cria insegurança, a administração pode intervir? Com violência. Pode aplicar a força física? Sim.
de modo moderado, tudo, mas pode. Tá. Esse é um caso, deixemos do lado. Você lembra da dona Maria que não quis fazer o calçamento? O prefeito pode ir lá e empregar a força física, falar, dona Maria, agora vai na marra. Não quis fazer de boa, vai na marra. Pega lá o chicote, pode fazer? Não, não pode. Tá. Por quê? Aí tem duas situações. Uma que pode violência e a outra que não pode. Uma pode uma coação direta, a outra pode coação? Pode, mas não direta. Vai ser a indireta. Em uma, eu faço cumprir. Na outra, eu coajo a cumprir. São coisas diferentes. Daí surgir esses dois atributos que nós colocamos do lado. Eu vou apagar do lado de cá, tá? Que é a exigibilidade e a executoriedade. O que é, primeiro, a exigibilidade? Então vamos colocar aqui, primeiro, dentre os atributos, né, todos, nós vamos colocar aqui a exigibilidade. O que é a exigibilidade? É a prerrogativa que tem a administração, é a prerrogativa da administração de exigir por meios indiretos pode colocar aqui coação indireta o cumprimento de uma obrigação anterior, de uma obrigação anterior. Então, é a prerrogativa da administração de exigir por meios indiretos, ou seja, coação indireta, o cumprimento de uma obrigação anterior. Essa coação indireta, nós percebemos ela através da multa administrativa. Então, a multa administrativa constitui um meio de coação? Coação indireta. Então, a multa, através da multa, exige-se o cumprimento de uma obrigação anterior. Isso é exigibilidade. Isso é exigibilidade. Coação indireta, meios indiretos, isso é exigibilidade. Agora vamos anotar do lado de cá, finalmente, a executoriedade. Não. São separados. Eu só coloquei eles separadamente porque tem alguns autores que não tratam desses daí. Tá? Então, observe aqui. Quais são os atributos que normalmente a gente encontra na doutrina? Presunção, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Esses outros dois que estamos anotando, tradicionalmente a gente não encontra, todavia nas provas tem se exigido esses dois. Portanto, eu anotei separado por isso, porque muitas vezes você vai no livro, você não vai encontrar esses dois atributos, apesar de nas provas recentemente a gente ter encontrado sim. Executoriedade, preste atenção, não confunda com autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É executar independentemente do judiciário, perfeito? Agora, o que é a executoriedade? A executoriedade é o atributo que
permite à administração o emprego da força, coação direta para a execução de seus atos. Permite o emprego da força, ou seja, emprego da força, coação direta para a execução de seus atos. Isso é executoriedade. Caso clássico é a intervenção da polícia para acabar com uma reunião nociva à segurança pública. Tá bem? Caso clássico é a intervenção da polícia para acabar com uma reunião nociva à saúde pública ou à segurança pública. Ultrapassar o quê? Tem? Se for na mesma proporção, vai dar empate, vai haver uma guerra desgramada. Tem um problema, né? Aí, na verdade, o que se tem dito que esse emprego da força tem que ser razoável e proporcional. Tá. O problema é que não dá para eu mensurar isso na hora. Muitas vezes, numa situação de crise, lá a polícia não consegue, a segurança pública consegue dimensionar isso. Tá. Então, tem dito que ela tem que fazer o necessário, o estritamente necessário para a manutenção da segurança. Tá. É óbvio que para acabar com uma reunião dessa, o cara não vai dar um tiro na cabeça de quem está lá. Porque não é para matar. É só para acabar com a reunião. Ah, professor, mas matando acaba. Tá, mas é extremo, não pode. Né? É o estritamente necessário, princípio da proporcionalidade. O problema é que numa situação de crise, botar na balança e saber o que é proporcional é muito complicado. Tá? Então, não poucas vezes há o excesso. Mas não posso dizer que sempre esse excesso é doloso. Às vezes acredita-se que o mal é grandioso, quando na verdade ele é menor. Tá? Então isso acontece bastante. Vamos falar da classificação de atos. Dois tipos de atos administrativos que nos interessam. Tá? Saímos dos atributos, tá? Já falamos de atributos. Vamos falar de duas categorias de atos que sempre caem em prova. Tá? Primeiro nós vamos aqui, do lado de cá, tratar dos atos negociais. Atos negociais. Atos administrativos conhecidos como negociais. Não, classificação de atos. Classificação de atos. Atos negociais. De tudo que falaremos aqui, ainda estamos falando de atos administrativos, tá? Se são atos administrativos, primeira coisa que eu percebo nesses atos, que eles são atos unilaterais. Ou seja, são praticados pela administração pública e por mais ninguém. Então, esses atos são unilaterais, já que constituem manifestação de quem? Manifestação da administração pública. Tá. Mas por que são conhecidos como atos negociais? Porque, nesse caso, há uma convergência de interesses. Não é contraposição, hein? Há uma convergência de interesse. Há uma convergência de interesse. Eu tenho de um lado o interesse público
e de outro eu tenho o interesse privado. Eles convergem no mesmo sentido. São convergentes. Abre um pouquinho só aqui. Consegue abrir? Aí, ótimo, tá bom, legal. É isso, perfeito. Obrigado, tá? Então, o interesse privado e o interesse público convergem para um único sentido, tá? Agora vem até aqui, por favor. Qual é a diferença em relação a um contrato? O contrato, os interesses são convergentes, normalmente? São? Ou são contrapostos? Um quer comprar, o outro quer vender. São convergentes? Não, são contrapostos. Não são convergentes. Um quer uma coisa, outro quer outra. Aqui não. Tudo vai para um caminho só. Vamos a um exemplo. Você quer construir. Você vai lá, comprou o seu terreno e pretende construir nesse seu espaço que é privado. Você pode ir lá e construir assim, construir? Não. Você tem que demonstrar para o poder público que você vai respeitar a segurança, a lei de zoneamento. Então você tem que apresentar o quê? Um projeto para a administração e ela vai te dar a licença para construir. Agora eu pergunto, você pretende construir? E a administração, a ela é interessante que você construa? Sim, então são interesses convergentes, tá bem? Apesar de falar-se atos negociais, eu não tenho um negócio jurídico aqui. Tá. Eu manifesto o meu interesse e a administração me dá. Quantas pessoas se manifestaram nesse ato? Pergunto. Uma ou duas? Uma ou duas? Uma. Porque apesar de ser o interessado que pede a licença, quem dá a licença é a administração. Então, não posso esquecer que apesar de ter interesses convergentes, os atos continuam sendo atos unilaterais. Atos unilaterais, pois eu tenho manifestação de quem? Da administração. Beleza? Tá. Então eu tenho a convergência de interesses ali. Exemplos que nós temos desses atos negociais, e toda a prova pergunta deles, e toda a prova tem gente que erra. Tá. Atos negociais que a gente encontra, nós vamos ter 3 categorias. Só nos interessa as características delas por enquanto. Tenho, de um lado, a licença, de outro, a autorização, e tenho a permissão. Licença, autorização e permissão. Vamos guardar as características. Primeira característica, a licença é um ato unilateral? Unilateral. A autorização é um ato unilateral? Unilateral. E a permissão, um ato unilateral. Porque todos são atos administrativos. A licença, ela deve ser dada ou ela pode? Pergunto, olha que legal que seria. Você imagina você faz aquela planta bonita da sua casa, legal pra caramba, respeita todo o regulamento, respeita tudo. Você leva até a prefeitura, vem até aqui, doutor, por favor. Ah, isso, obrigado. Você leva até a prefeitura fala, não vou te dar porque eu não gostei de você. A sua colega, a sua vizinha do lado, aquela fofa que mora do seu lado, ela consegue a mesma planta, tudo certinho, vai até a prefeitura fala, beleza, vamos fazer, só se for agora. Pode. Se ambas respeitam a lei, se está de acordo com a lei, deve ser dada a licença. Então a licença, ela é um ato vinculado. Então vem até aqui, por favor. A licença é um ato vinculado. Então, vinculado. A autorização é discricionária e a permissão discricionária.
Se a autorização e a permissão são discricionárias, podem ser revogadas? Podem. Daí se dizer que são precárias. Precárias. Está falando? Precárias e precárias. A licença, ela não é precária, ela é vinculada e definitiva. Então vamos lá, sintetizando. Licença unilateral, vinculada e definitiva. A autorização e a permissão, unilaterais, discricionárias e precárias. Tá bem? Beleza? Esses são os atos negociais. Tá? Sobre eles, nós vamos falar mais detidamente no nosso próximo encontro. E nesse próximo encontro, que eu sei que é aguardado por vocês ansiosamente, tá? Nós trataremos da anulação, revogação e outros modos de retirada do ato e provavelmente ingressaremos, para a felicidade do pessoal de Juiz de Fora, em licitação e contratos. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e não esqueça, o passo mais importante para a sua aprovação você já deu. Você está aqui conosco no Complexo Damásio. Um abraço.